E eu queria perguntar se eu posso entregar esse meu livro para o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando o senhor fala de idade cronológica e idade emocional, tem literatura que fala sobre dependência química, que é o tema desse livro, que diz que o dependente químico, quando ele entra em uso, ele para de evoluir emocionalmente. Então, às vezes, você vai ter uma pessoa que vai ter 60 anos e está fazendo, ainda está nativa, mas que começou com 20 anos e emocionalmente ela tem a idade emocional de 20 anos. E essa seria a segunda pergunta, se o senhor concorda. Então, o seguinte, Existem os dois paradoxos. O envelhecimento precoce da emoção, jovens com 15, 20 anos ou 30 anos com uma idade emocional de mais de 100 anos reclamam de tudo, querem tudo rápido e pronto, baixo nível de tolerância à frustração. E ao mesmo tempo, em termos de maturidade, mesmo tendo 40 anos, tem uma idade de 15 ou 20 anos. São imaturos e velhos em termos de capacidade de contemplar o belo e fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E, de fato, uma pessoa que gravita na órbita de um fenômeno, por exemplo, a dependência química ou de jogos, hoje parece que se gasta 30 bilhões de reais em jogos, acho que por mês. As pessoas paralisam de fato a sua evolução quando elas têm qualquer tipo de medo. Por exemplo, a glossofobia, medo de falar em público, isso pode também paralisar o trabalho em equipe, muito obrigado. E quando elas têm, por exemplo, fobia social, isso também medo de estar em público, né? Não é só medo de falar em público, medo de estar em público, um pouco mais grave, mais frequente, isso também dificulta a evolução. Mas o ser humano é versátil, cada ser humano é único e irrepetível e cada ser humano tem um potencial incrível para reconstruir a sua própria história e para escrever os capítulos mais importantes em seus dias mais tristes. Então, muito obrigado por existir. Isso aí. E eu quero aproveitar aqui e dar um presente para o Thiago Brunet. Opa! Um livro que vai se tornar seriado. Nós sonhamos que ele se torne um seriado que vá para 200 países, em 49 línguas. Parabéns. Que mexeu com o meu coração, que é o livro Me Chamo Milagre. É um romance psiquiátrico, psicológico, de uma garotinha que foi traficada com 1 ano de idade e, infelizmente, a Interpol, a Europol, na perseguição, ela é depositada num porão escuro e lúgubre, onde morava uma pessoa super versátil, bem-humorada, mas era um esquizofrênico, de acordo com a psiquiatria. Então, 2 pessoas improváveis, uma garotinha de 1 ano que vai crescer aos pés do esquizofrênico e vai aprender com essa garotinha a desenvolver lucidez e, ao mesmo tempo, esse que era desprezado pela sociedade vai ensinar ela a ser super bem-humorada e nunca se curvar à sua dor. Portanto, o livro se chama Me Chamo Milagre, pois a vida é um milagre inacreditável, inexprimível e inenarrável. Tiago, uma homenagem para a sua história, onde você se reinventou. A vida é um milagre. Cadê o nosso fotógrafo? Eu tenho uma foto com o Dr. Augusto Cury, parecido com essa que a gente acabou de tirar, de 2014. Eu segurando meu livrinho Rumo ao Lugar Desejado, que era de capa vermelha na época. Ele estava lançando um dos seus livros também. E a gente participou do mesmo evento lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e fizemos essa foto. Eu tenho até hoje, depois eu mando para o senhor pelo WhatsApp. Ou seja, quantos livros o senhor tem publicado? Mais de 80 livros. Mais de 80 livros. Eu devo ter lido uns 30, 35 eu já li, do Dr. Augusto. Recomendo, então, para os nossos alunos e para quem está nos assistindo pela internet, o livro Me Chamo Milagre, de Augusto Cury. Uma pergunta também agora de fã. É uma história de resiliência, de superação. Muito bom. Uma pergunta de aluno e fã. Qual é o livro que o senhor mais gostou de escrever, o que dá mais prazer, lhe dá mais orgulho? Existe isso? Tem isso? Tiago,
Cada livro é um filho, e cada filho tem suas particularidades. Uns dão mais trabalhos, outros dão mais alegrias, me leva a me interiorizar, outros me levam a relaxar. Mas eu posso te dizer alguns livros que marcaram minha história. O livro Me Chama Milagre marcou muito a minha história, porque, como eu disse, é uma história de superação do caos, da perda, da pobreza, da capacidade de nunca desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. O livro Futuro da Humanidade, que está em fase de roteiro também para ser um longa-metragem, mexeu demais comigo, porque é a minha história de um estudante de medicina que numa sala de anatomia está ali, o professor, o doutor, dando uma aula de dissecação de cadáveres, veias, artérias e nervos, e o aluno levanta as mãos e o professor não quer responder, só quer responder no final do expediente, porque assim é a sua metodologia. Ele insiste, Marco Polo é meu alter ego, e aí o professor, tá bom garoto, eu vou abrir uma exceção, mas é a única exceção. Pois não, qual a sua pergunta? Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor leva um choque, nunca ninguém fez essa pergunta. Essas pessoas não têm nome, são mendigos, são psicóticos, que a família não reclamou, não tem história. Mas como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer os pesadelos, as lágrimas, os dias mais difíceis e mais desafiadores? O professor se sente tão tocado de maneira agressiva que ele fala, olha garoto, se você quer ser um policial, você escolheu a profissão errada. Vai na sala de anatomia, quem sabe você encontra uma história interessante de um desses cadáveres e nos anime. Aí os alunos que estavam apreensivos no primeiro dia de aula de anatomia saíram da apreensão para o deboche. Ele sofre bullying coletivo e vai atrás e teve muitas dificuldades até que encontra a história de cada um daqueles cadáveres. E ele entra na sala de anatomia com um mendigo, Falcão, que cantava What a Wonderful World. E ele começa a descrever, Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? General, você aqui, você achava que era um herói, delírio de grandeza, imbatível, mas a morte é cruel e o tempo é o fenômeno mais escasso e raro de um ser humano. Ela transforma todos num simples mortal. E ele começa a descrever e o professor fica perplexo. Então o futuro da humanidade, ele reflete que no fundo todos nós estamos nos tornando um número de cartão de crédito, um número de consumidor, mais um cliente. Isso não deveria ocorrer. E, por favor, individualize cada cliente, cada colaborador, para que eles se tornem seres humanos únicos e irrepetíveis. Isso faz toda a diferença. Mas a massificação do ser humano tem sido cruel na atualidade e tem sido uma dos fenômenos que tem levado o ser humano a não se tornar um protagonista da sua própria história, a não ver a sua vida com relevância. Olha nas redes sociais, aquele recorte de pessoas que estão sempre mostrando um sucesso irreal e uma felicidade artificial. E isso está levando a uma dependência dramática e uma dificuldade de autonomia. Então o futuro da humanidade, Tiago, mexeu para as raízes da minha mente. O livro Análise da Inteligência de Cristo, eu que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, provavelmente porque fui um ateu científico. Para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistiu ao seu caos, à solidão de um túmulo e desenvolveu o pensamento de Deus como estratégia para suportar a finitude, o caos da destruição do cérebro com bilhões de informações que se corrói pela lei da entropia no caos de um túmulo, como eu disse. Então, eu fui estudar os grandes pensadores, fui até Jesus Cristo e queria estudá-lo como um cético, achando que encontrar alguém de seu menor valor. E eu fiquei perplexo, atônito, porque percebi que o comportamento, as reações, as atitudes dele não cabem no imaginário humano. Ele era capaz de transformar prostitutas em rainhas e leprosos, desprezado por todos, em príncipes. Foi capaz, quando Pedro o negava pela terceira vez, ao invés de excluí-lo da sua história, quando as palavras lhe faltaram, ele cruzou o seu olhar com o seu aluno
e gritou no silêncio: eu te compreendo, eu te compreendo. Lembra aquela frase? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes.